Porque um software, um programa, pode rodar muito bem numa versão como Windows, num sistema operacional como Linux, e nem rodar em outra. Eu tive essa pergunta essa semana para uma pessoa, inclusive, que trabalha na área de infraestrutura, e ele se empolgou com a resposta. Então eu decidi gravar esse vídeo. Veja que por trás de tudo existe um processador, onde ele processa binário. E veja que o processador também evolui. Tem até duas arquiteturas principais de processador, e dentro delas, o processador ele evolui. Não só a velocidade de processamento, mas a quantidade de instruções, a forma com que cada microfiozinho se conecta na entrada e se conecta na saída, por exemplo, e as instruções que ele consegue fazer. Então, por exemplo, um certo processador pode só somar e subtrair, vamos colocar assim. E outro pode somar, subtrair e multiplicar, por exemplo, recebendo os mesmos valores, como um conseguiria fazer 2 vezes 3, enquanto o outro teria que fazer 2 mais 2 mais 2. Embora a instrução de multiplicação não seja o exato melhor exemplo, a gente tem outras instruções que podem ser muito úteis para fazer contas de maneira mais rápida. Bem, nesse caso, se temos processadores diferentes, os softwares por cima, para que isso funcione, o kernel, que a gente chamaria, está ali pau a pau com o processador, o sistema operacional e principalmente quem transforma aquele código do software, o compilador, o interpretador que transforma o código do software, ele também teria que ter suas alterações para chegar lá no final, no binário. E aí, um ótimo exemplo é o Java. Quando você faz um código em Java, o que é que está acontecendo ali? Você vai, no fim, gerar um bytecode. Aí você vai gerar um monte de bytes, só que esses bytes, eles não rodam especificamente em nenhum processador. Esses bytes, na verdade, eles, ao mesmo tempo, podem rodar em praticamente qualquer processador. Como assim? Cria-se uma máquina virtual, uma máquina que interpreta esse código que está em Java e traduz para uma linguagem adequada para aquele processador. O Java foi criado com essa ideia. Aquela máquina conversa com aquele processador a partir deste código. Então, se a gente tem faça uma multiplicação, faça uma soma, e esse processador não tem a opção de multiplicação, por exemplo, ele vai transmutar esta multiplicação na soma. Então a gente terá uma linguagem que será primeiramente compilada num código Java e depois ela vai ser interpretada para aquele específico processador. Dessa forma é que o Java consegue se comunicar com tantas situações. E é por isso também que você precisa configurar um ambiente sempre com muita atenção para aquela máquina. Por isso que, em geral, não é algo que a gente considera simplesmente tão simples e faz um instalador que instala tudo. É claro que nós podemos ter também uma imagem. Essa imagem que já tenha várias das ferramentas, mas ainda assim essa imagem vai rodar em cima de algum sistema operacional que sofre as suas alterações, que tem as suas vulnerabilidades, que tem as suas necessidades de segurança. E é aí que, por fim, nós começamos a falar de um dos motivos do crescimento do Docker. O Docker, se a gente tem alguém que cuida bem da infraestrutura, que cuida bem do Docker, o Docker, ele faz como um sistema operacional simplificado. Dessa forma também, ele vai ter menos código internamente e, portanto, menos
possibilidade de vulnerabilidades ou erros que passaram desapercebidos. O Docker, uma vez que a gente tenha instalado, a gente consegue colocar em cima o suficiente também para que o nosso código rode. Porque o nosso código muitas vezes pode precisar de outros softwares para rodar. O Docker vai ter a configuração ali necessária para se comunicar, por exemplo, com aquela rede específica, aqueles herders específicos que precisam estar conectados para aquele software funcionar. Ou, se você tiver uma aplicação que necessita de outras aplicações rodando em paralelo, você vai poder estar ligando. Claro que a longo prazo você vai precisar de alguém que saiba mexer no Docker para eventuais configurações. Na programação, o que é que acontece? Na programação, geralmente o programador se preocupa muito mais com o seu código e deixa o Docker muito mais com o especialista ali em infraestrutura. O cara que se preocupa que o ambiente tenha o necessário para que aquele código rode. Lembra do "na minha máquina funciona"? Esse carinha aqui, em geral, ele vai se preocupar com se na máquina realmente funciona, nessa máquina também vai funcionar. E lembrando que situações diferentes, versões diferentes podem requerer uma infraestrutura diferente. Então, geralmente quem cuida disso é o que seria o pessoal da infraestrutura, é o que seria o pessoal do DevOps, e hoje se pede que os desenvolvedores, em geral, aprendam mais sobre esse processo. Para acelerar as situações, para um possível erro, ele conseguir opinar no que está acontecendo e não ficar aquela coisa do "pô, na minha máquina funciona". E deixar apenas o cara se virar nisso, e às vezes não é bem assim "na minha máquina funciona". Pelo contrário, pode ser inclusive que na sua máquina funciona porque aconteceu um bug misterioso, ou porque não está exatamente funcionando, mas você tem essa lembrança, ou pessoas que literalmente jogam para o coleguinha. Dito isso, pessoal, é por isso que algo pode funcionar muito bem num sistema operacional e não funcionar em outro. É por isso que a gente faz um software e por isso que a gente tem o Java para tentar aumentar essa interoperabilidade, para aumentar essa compatibilidade. Alguém fica preocupado com que aquele bytecode seja transformado em bits, em zeros e uns, a partir de uma máquina virtual que foi criada por alguém. E assim cada um tem a sua preocupação adequada. Mas o que é que aconteceria se não houvesse esse tipo de tecnologia? Bem, se não houvesse esse tipo de tecnologia, a gente teria o que já aconteceu de pessoas que precisavam programar pensando no processador. Precisaria programar aqueles zeros e uns, inclusive num nível muito baixo, para dizer: some isso com isso. Multiplique isso por isso. Num nível tão baixo que você simplesmente errar um númerozinho nesse processo atrapalharia tudo, faria nada funcionar. E muito difícil de você entender o que é que aconteceu, porque ao você olhar, seriam só zeros e uns. Quando você tem uma linguagem de mais alto nível, aquelas poucas linhas podem virar centenas, milhares, milhões de bits para o processador. E é assim que o seu código vai rodar em um processador. E é essa a importância da gente ter linguagens, por exemplo, como o Java, para aumentar a interoperabilidade. E é por isso que o Java ele segue sendo uma das linguagens, na prática, queridas por grandes empresas. Porque não há necessidade de mudar uma infraestrutura por trás, um computador, ir, por exemplo, a evolução para ir para a nuvem, para mudar o hardware do servidor, para mudar para uma máquina maior fisicamente falando.
ou para fazer uma máquina virtual maior, se você tem certeza que roda bem aquela máquina virtual, aquele hardware, você já tirou uma preocupação muito grande. O bytecode, ele vai rodar naquela máquina virtual. Por fim, estamos acabando aqui. Espero que você tenha entendido um pouco melhor de como aquele código vai virar aquele monte de zeros e uns. Até mais e aguardo você aqui. Comenta aqui embaixo, curte e, se isso ajudar alguém, compartilha.